queridos, a paz do Senhor Jesus para todos. Amados, eu sou o pastor Adilson e esse é o Conexão da Alma. Quero desde já pedir perdão aos irmãos. Hoje eu estou começando aqui um pouquinho mais tarde a minha mensagem, né? Mas eu acabei que eu me atrasei um pouco e nós estamos aqui aprendendo ainda, né? Fazendo alguns ajustes. Eu não tenho ajuda de ninguém. Tem a ajuda do Espírito Santo, né? Com certeza, né? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu é que vou resolvendo as coisas aqui mesmo, do meu jeito, do jeito que eu estou aprendendo aqui e ali. E nós estamos ainda num processo aí de adaptação, né? Já tem 2 anos nesse canal e a gente está aprendendo aí a fazer as coisas ainda, não é mesmo? Amados, hoje eu quero entrar num assunto aqui muito interessante, muito bacana, mas antes disso eu quero agradecer você que se inscreveu no canal nos últimos dias, né? Você que está acompanhando as mensagens aí todo dia, né? Alguns têm colocado aí no status do WhatsApp e eu fico muito feliz com isso, né? Alguns têm dado sugestões e está sendo muito bacana a receptividade. Eu quero agradecer de coração a vida de cada um de vocês e pedir para que vocês continuem me ajudando, né? Do jeito que está, que vocês continuem compartilhando, que vocês continuem levando essa mensagem, né? Pode ser que ela seja de bom proveito para alguém, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre a ação de Deus na nossa vida, né? Deus, Ele nos guarda o tempo todo. Existe uma guerra no mundo espiritual e essa guerra, ela é a nosso favor, não é? O tempo todo o mundo espiritual ele está guerreando e ele está guerreando em nosso favor. O fato de termos chegado hoje em casa depois de um dia inteiro de trabalho, né, ou de alguma atividade que a gente tenha feito na rua, o fato da gente chegar em casa com vida, com saúde, é porque o mundo espiritual guerreou e venceu, né, todas as batalhas para que pudéssemos estar aqui nesse momento ouvindo essa oração, né? E eu quero falar de um texto, eu quero meditar, são alguns textos na verdade, mas eu quero colocar como texto central aqui esse de 2 Reis, no capítulo 6, que diz assim: Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Amém, né? Tá vendo como que funciona o mundo espiritual, querido? No mundo físico, o rapaz que acompanhava Eliseu ali, o ajudante de Eliseu, ele viu um exército, né, de homens, de cavalos, de cavaleiros, um exército muito poderoso que estava vindo, né, justamente para prender ou para matar, fazer alguma coisa contra a vida de Eliseu e contra a vida do seu funcionário ali. Na verdade, eles estavam indo buscar Eliseu para prender Eliseu, né? E quando o rapaz que trabalha para Eliseu, quando ele vê aquele exército todo, ele fica apavorado, né? Ele sai do chão, ele fica amedrontado, né? E ele corre para falar para Eliseu e ele fala: Ai, meu senhor, o que faremos agora, né? Ou seja, nós estamos cercados, nós vamos morrer. Eles vieram nos buscar, eles vão nos prender. Na mente dele estava acontecendo isso.
Só que Eliseu, ele fala para ele: ô meu filho, deixa eu te falar um negócio aqui. Maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí a palavra está dizendo aqui que Eliseu orou e ele disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Deus abriu os olhos daquele rapaz para ele ver o mundo espiritual, que no mundo espiritual havia um exército muito maior, muito mais numeroso, que estava ali justamente para defender o homem de Deus. O que ia acontecer ali era uma grande... O que ia acontecer não, o que aconteceu, porque depois Eliseu faz uma oração e pede que aquele povo, aquele exército da terra, que ele ficasse cego. Se você for ler, se você continuar lendo o texto, aí você vai ver que eles vão para o centro da cidade, eles ficam perdidos, eles não sabem como que chegou lá. O rei de Israel quer matar aquele povo, Eliseu é que fala: não, manda eles embora. Então eles ficam cegos verdadeiramente. Por quê? Porque o Senhor, com o exército dele, estava trabalhando em favor de Eliseu e defendeu Eliseu, para que Eliseu não fosse preso, para que ele não fosse levado lá para onde era o destino dele. Então, querido, no mundo espiritual as coisas acontecem assim, é uma guerra o tempo todo, é uma batalha o tempo todo. Existe uma luta travada por nossa vida no mundo espiritual. O apóstolo Paulo, lá em Efésios 6, ele fala que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então no mundo espiritual existe o exército do mal e existe o exército do bem. Existe o exército do inferno e existe o exército de Deus. E o exército de Deus, ele é muito maior, querido. Ele é muito mais poderoso, ele é muito superior e ele é vencedor, porque ele é o exército de Deus. Para a gente entender que o mundo espiritual ele conspira ao nosso favor, ao favor do homem de Deus, ao favor da mulher de Deus, o mundo espiritual, o exército de Deus, os anjos de Deus, eles trabalham ao nosso favor. E eles até respondem orações e eles lutam por nós. Um exemplo disso está lá em Daniel, capítulo 10, a partir do verso 1 até o verso 21. Eu não vou ler todo não, porque ele é muito grande, mas está acontecendo isso. Daniel, ele resolve fazer um jejum, ele resolve fazer uma oração por uma causa, fazer um propósito por uma causa, 21 dias sem comer, e ele estando em oração. E lá no verso 12, o anjo Gabriel, ele aparece para Daniel e ele diz o seguinte: olha, Daniel capítulo 10, verso 12: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Olha o que está acontecendo. Daniel entra num propósito, num processo de oração, e desde o primeiro dia que ele começa esse propósito, as orações dele são ouvidas, tanto no reino de Deus quanto no reino das trevas. E quando Deus envia o anjo Gabriel para trazer a resposta que Daniel estava buscando, o próprio anjo está falando que o rei da Pérsia, Satanás, ele se levanta e ele quer impedir que a resposta da oração chegue para Daniel. Então é preciso que o anjo Miguel, um anjo que tem uma patente igual a de Satanás ou superior à de Satanás, ele vem e
e ele vai combater o anjo, o Satanás, e aí sim Gabriel ele tem livre acesso, ele pode passar e ele vai e ele leva a mensagem de Deus para Daniel, a resposta de Deus para Daniel. O mundo espiritual, querido, ele o tempo todo ele está batalhando. Uns vai batalhar contra a nossa vida, outros vai batalhar em favor nosso. Porém, os anjos do Senhor, o exército do Senhor, ele é maior e ele é mais poderoso, e ele nos guarda e nos protege todos os dias. Você precisa crer nessa palavra, amados. Lá no Salmo 34, no verso 7, o verso 8, a palavra diz assim, olha: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha, ao nosso lado existe anjos do Senhor, né? Eles se acampam ao nosso lado e ele nos livra das batalhas. O verso 8 diz assim, olha: provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Ele está falando que você precisa confiar nessa palavra. Você precisa confiar, querido, que o exército do Senhor, que ele é numeroso, ele é muito maior e que ele batalha a seu favor o tempo todo. Desde que você obedeça a palavra, desde que você ande em retidão na presença do Senhor, desde que você tenha o seu coração voltado para o Senhor. O Salmo 91, no verso 10, diz assim, olha: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calçarás os pés ao leão jovem e à serpente. Olha, queridos, se você caminha na presença do Senhor, se você confia no Senhor, se você no seu coração tem o desejo de obedecer o Senhor, de andar na presença do Senhor, ele está falando, né? Primeiro ele diz que os anjos se acampam ao nosso redor, né? Para daqueles que temem. Depois ele fala que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Sabe por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. E ele ainda fala mais, que você vai pisar sobre leão e sobre cobra, e você vai calçar aos pés o leão jovem e a serpente. Queridos, olha, o mundo espiritual, ele todo o tempo está lutando, ele está guerreando pela nossa vida. Mas o Senhor, ele acampa com seus anjos ao nosso redor e ele nos protege, ele nos sustenta, ele é que nos mantém de pé. As nossas lutas, querido, elas são vencidas pelo Senhor, pelo exército do Senhor. Em Romanos capítulo 8, verso 28, diz assim, olha: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ô querido, ô querida, você precisa se manter na presença do Senhor. Você precisa perseverar na presença do Senhor. A palavra está dizendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados, olha, nós só chegamos em casa hoje porque mais uma batalha foi vencida pelo exército de Deus, pelos anjos de Deus, pelos guerreiros que o Senhor coloca para lutar as nossas guerras. Então, amados, eu não sei, né, como que você está agora. Talvez você esteja cansado, debilitado, exausto, né? Talvez você esteja desanimado. Talvez nesse momento você, né, chegou aí em casa com mais um dia de muita luta, né, de muito sacrifício, mas saiba que o Senhor te sustentou o tempo todo. Ele venceu todas as batalhas por você, ele venceu todas as guerras por você, ele venceu todas as lutas por você, e ainda não acabou, porque isso acontece 24 horas, querido.
Isso acontece o tempo todo na sua vida. Creia que o Senhor é poderoso para te livrar de todas as ciladas, né, que acontecem durante o dia, de todas as emboscadas, de todos os falsos testemunhos que se levantam contra você, toda armadilha que é forjada contra a sua vida durante o dia. O Senhor é quem vence. Você está aí vitorioso, você está aí forte, você está aí com saúde, está aí saudável, é porque o Senhor venceu todas as batalhas desse dia em seu favor. Creia. Se você estiver, querido, passando por um momento de dificuldade, com depressão, com ansiedade, né, com tristeza profunda, seja qual for a enfermidade, seja ela espiritual, emocional, física, basta que você clame ao Senhor. Se você estiver passando por lutas, se você estiver, né, sendo confrontado pelo inferno, se você estiver passando por tribulações, se você estiver sendo perseguido, clame ao Senhor para que envie os seus exércitos ao seu favor, para te defender, para vencer as suas lutas por você. Diga para Ele da sua incapacidade, né, da sua fraqueza. Se humilhe diante do Senhor e fale com Ele. Deus, envia os seus anjos aqui na minha casa para mandar embora essa depressão, para mandar embora essa enfermidade, para mandar embora essa ansiedade. Envia os seus anjos aqui na minha casa para mandar embora esses demônios que têm tentado se alojar aqui. Envia, Senhor, os seus anjos aqui na minha casa, né, para derrotar todos os maus costumes, os palavrões, as brigas, né? Fala com o Senhor, envia os seus exércitos, envia os seus anjos aqui na minha casa para nos defender, envia os seus anjos na minha vida para me defender desse desânimo, né? Dessa falta de vontade, dessa falta de coragem, para me dar ânimo, para me dar força, para colocar alegria no meu coração. Fale com o Senhor, envia os seus anjos para me ajudar, porque eu estou necessitado da presença do Senhor. Amados, entenda isso no seu coração, querido. Leva isso para a sua alma, querido. Existe um exército inteiro lutando ao seu favor todos os dias. Basta que você creia e que você clame, que Deus mandará os seus anjos lutar por você. Amém, querido? Deus te abençoe. Durma com essa mensagem. Envie essa mensagem para outras pessoas se você tiver gostado, né? Deixa que as pessoas ouçam a palavra, que elas se fortaleçam da palavra. Envie aí para os seus contatos, para os seus amigos, para os seus parentes. Coloca aí nas suas redes sociais. Avise o pessoal que tem mensagem nova, né? Se você não se inscreveu ainda no canal, faça a sua inscrição. Ative aí os sininhos, o sininho, né, na opção todas, para você receber todos os dias uma mensagem de vitória. Em nome de Jesus eu te peço. Queridos, eu quero te agradecer mais uma vez por tudo que você tem feito aí para me ajudar. E eu quero aqui, queridos, olha, eu estou querendo lançar aqui um clube de oração. Eu quero, se você quiser enviar para mim o seu pedido de oração, coloque aí nos comentários aí o seu pedido de oração, ou então apenas você diga, ore por mim, né? Coloca lá o seu nome, ore por mim. Não precisa nem você falar o que está acontecendo, porque Deus já sabe. E eu vou estar orando por você todos os dias. Eu vou colocar você na minha listinha ali de oração e toda madrugada eu vou estar orando pela sua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Nós nos vemos no próximo áudio, na próxima mensagem, no nome de Jesus. Deus te abençoe.